Olá, pessoal, mais um episódio Loucos por Varejo, aquele programa especial que traz informação, conhecimento, traz pensamento sobre o universo do varejo e demais informações sobre esse mundo de compras, vendas, negócios e também focado em trazer novidades para vocês e assuntos relevantes que acontecem no mercado e no nosso momento. O tema de hoje é super especial, a gente vai falar sobre China. Tan, 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 tan. A onda chinesa, do varejo aos carros elétricos. Do varejo aos carros elétricos. Quero muito conhecer a China. Todo ano a gente tem uma viagem com os 3 elementos. A gente já foi para Inglaterra, foi para o Egito, esse ano vai para o Japão. Você aí que não sabe que a gente vai para o Japão, dá um pulo ali nos 3 elementos, dá uma olhadinha. Uma viagem super incrível. E eu pego no pé deles muito para ir para a China. Eu acho a China... Cara, a China... O que me encanta na China é a forma que ela se reinventa constantemente. Exatamente. Cara, eu acho incrível. Quando a gente pensa na China, a gente pensa muito... Ou a gente se baseia na formação imperial da China, né? Que eram vários reinos, aí teve a formação imperial. A gente pensa nessa coisa histórica, desde a construção do muro chinês, né? Da Grande Muralha da China, né? Para impedir a invasão Hun, a invasão mongol, né? Que enche a cabeça da gente, inclusive de filmes chineses, às vezes historicamente bem relatado, às vezes lidando com a fantasia, que pra mim é muito bem-vindo, eu gosto muito, tragam mais. E depois a gente pensa o que a China já resistiu nessa vida, né? Ela resistiu uma invasão japonesa gravíssima, gravíssima. O Japão não foi fácil, ela resiste uma guerra civil antes e depois da Grande Guerra, né? Da invasão japonesa, da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, antes eles tiram do poder o imperador. Tem um filme muito bom do Bernardo Bertolucci, que é o último imperador da China. Assistam. Putz, maravilhoso, maravilhoso. Então tem uma guerra civil antes para tomar o controle dessa república. A invasão chinesa, eles cessam essa guerra, depois retornam mais ou menos essa guerra e tem a revolução chinesa com Mao Tse Tung. Cai, no meu entender, eu não sou nenhum historiador para dar opinião, mas é só uma visão. Eles vão para uma área muito agrícola, né? A China, de repente, vira um grande polo agrícola, enquanto o mundo entra numa guerra fria e começa uma corrida industrial, né? E aí, eu vou pegar o nome porque eu posso estar falando errado, Deng Xiaoping, em 1978, lá por volta de 1978, que é o novo presidente da República Socialista Chinesa, ele resolve industrializar a China. Aí, o que eu acho mais engraçado, que quando a gente fala da China, entra muito o imaginário chinês na minha cabeça, que nos anos 90, você tinha 2 tipos de produto. Você tinha o produto oficial, que era muito bom, e o produto chinês, que era o paralelo. Que era uma réplica. Que era uma réplica. E a réplica sempre é chinês. A gente usava o termo pejorativo Xing Ling, que inclusive eu ouvi no Egito, sabia? Ah, é? Esse termo, Xing Ling? E sim, eu não sei se o nosso guia estava replicando uma fala típica brasileira, dos brasileiros que ele acompanhava. Mas ele falava assim pra gente, vocês querem produtos oficiais egípcios? É aqui. Do outro lado é só Xing Ling. Ah, pode ser também um termo que ele usou, Pode ser abrasileirado. Abrasileirado, eu não sei se era pra acompanhar. Pra poder... E esse termo que no fundo, pejorativo, mas definia muito uma caracterização chinesa que era produto de péssima qualidade, que servia para o propósito ideal, que era copiar um tipo de produto que envolvia, às vezes, muita tecnologia e era de baixa qualidade. E hoje, meu irmão, eu tenho um celular maravilhoso chinês em mãos. Exato. Né? Bom, você que está nos acompanhando, já vai curtindo aí, vai compartilhando, vai comentando. Sim. Né? Isso é super importante também Muito. para o enriquecimento do canal, para que a gente possa estar trazendo sempre conteúdos legais. E aí, vindo nessa linha, a gente começa essa expansão silenciosa da China. Né? A China, através do governo, através das empresas chinesas também, Sim. começaram a entender, pelo seu tamanho e dimensão, tanto populacional como estrategicamente geográfico, a entender como é que eles poderiam utilizar melhor essa ferramenta de mão de obra, né? E a China começou a ter uma estratégia silenciosa de avanço de mercado, ao qual ele se colocava à disposição das demais indústrias mundiais para começar a fazer um trabalho de, você quer produzir? Eu tenho uma mão de obra
com preço competitivo, eu tenho bastante indústria, então a China começou a se disseminar algumas áreas específicas como polos industriais chineses que começaram, e a China começou com esse trabalho justamente disso, de produzir para outras empresas que queriam ter custo mais acessível de produção. E o que a China fez com isso? Ela começou a buscar know-how. Ela começou a buscar conhecimento. Então a gente começou, essa expansão silenciosa, ela começou nesse momento em que a China começou a disponibilizar a sua mão de obra para o mundo, para as outras indústrias, começou a criar produtos para essas indústrias e começou a replicar esses produtos, mas sempre com foco em buscar conhecimento. Então foi investido muito forte, a China entendeu uma oportunidade muito grande de se especializar em produção. O foco dela foi se especializar em produção. Então ela começou a buscar conhecimento através da indústria, seja de produtos varejo comum, teste, né? Busca de conhecimento mesmo. Então você começou a ter chineses que começaram a estudar realmente a parte de engenharia, a parte de produto, a parte de tecnologia, né? E claro que eles tinham um grande elemento na mão, que era a força produtiva. Né? A parte de organização produtiva, né? Produtiva. É muito louco isso. Produtiva. Porque quando a gente fala, quando eu pego exatamente essa coisa da Revolução Chinesa e fala de uma China que começa agrícola, uma China que tenta lutar contra uma fome, porra, eles saíram de uma guerra, cara, eles saíram de uma invasão. Então, nada mais do que investir na terra. E começa a ver isso, ainda era uma China onde o trabalhador, ele começava desde o preparo da terra até o colhimento do fruto final, ou do animal, de ver o animal nascendo, cuidar até fazer o abatedouro. Então, de uma certa forma, esse agrícola, ele era um faz-tudo. Né? Com essa demanda do Deng, de uma certa forma, da Revolução Industrial de 78 lá, a China começa a entender também escala produtiva, né? Exato. O que é ter um especialista em mãos, o que é ter um engenheiro em mãos, o que é ter um cara que saiba fazer a montagem na linha de produção. Isso é muito, muito importante na escala produtiva. E é justamente nisso que foi o grande acerto da China, né? Se a gente olhar hoje, como você comentou, tudo ao nosso redor tem Made in China. Made in China. Então, poxa, esses dias eu estava conversando num momento reflexivo com a família, conversando, falando realmente sobre a questão da China, né? E a gente, poxa, hoje tudo é China, né? É mesmo. Aí a gente, por acaso, só pegamos uma fronha de mesa, viramos assim, Made in China. Ah, vamos ver isso aqui, Made in China. Então a China começou realmente essa expansão industrial e se tornou a grande fábrica do mundo. Ela se especializou em ser a grande fábrica do mundo. Todo mundo que quer produzir algo, a China é referência hoje em contratação de pegar esse tipo de serviço e entregar ao mundo. Né? Só para vocês terem uma ideia, existem 3 marcas aqui de brasileiras e não brasileiras, que é de roupas, roupas e outros utensílios de cozinha, acessórios e tudo mais, que é a C&A, a Riachuelo, Le Postiche, que nem é tão mais grande, né? Fazia bolsas. Sim. Já foi uma grande empresa que tinha toda hora, eu lembro, mas ainda tem uma grande importância no mercado. E eu tenho uma amiga chamada Fernanda Matsumoto. Tem 2 curiosidades dela que eu gosto de contar. Ela é filha do Brasílio Matsumoto, que já faleceu, que era um grande ilustrador, um ilustrador famoso, e ele que desenhou aqueles dinossauros do Chocolate Surpresa. Você lembra disso? Lembro. Ele criou aquilo numa época sem computador, que era hiperrealistas. Ele que fazia na mão. Ele é um... Eu tenho muito orgulho de ser amigo dela e ter conhecido o Brasil. Legal. E ela também é uma pessoa incrível. A Fê é uma designer de bolsas muito requisitada no mercado. Então, eu sempre falo, e como tá a C&A? Não, agora eu tô na Les Postiche. Não, como é que tá? Porque ela é uma pessoa que quer ser contratada. E todo emprego que ela tem, que ela desenha bolsa, tem uma época do ano que ela vai até a China. Pra quê? Pra ir em contato com a indústria. Então, todas essas roupas, C&A e tal, é fabricado na China. E por que ela tem que ir até a China? Para negociar diretamente com a fábrica. Diretamente. Quero que essa bolsa me custa só R$100. Não, aqui vai custar 120. Então, tira esse fecho, coloca esse zíper desse lado. Ela vai negociando para chegar no valor que ela quer. E ela falava, era bem cansativo, porque eu não conhecia a China. Eu ficava só uma semana lá trabalhando. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona, o quanto forte a China é e quanto forte ela movimenta também o mercado em volta. Em volta dela. Né? Porque tem que tirar essa menina
levar até a China. Lógico que ela não ia sozinha, ela ia com uma equipe. E pra quê? Pra fazer essa bolsa que você compra na C&A, por exemplo, né? Exato. Então, Exato. é muito louco. E eu falei assim, mas, Fê, a gente não tem indústria. Eu falei assim, tem, mas não atende a demanda que a C&A precisa pro Brasil inteiro. O volume, é. Por isso que eu tô falando, né? Ela acabou se tornando... hoje a China é a grande fábrica do mundo, Uhum. né? Então, até pegando essa situação, outra coisa que eles fizeram muito foi ter consistência em negociar. Sim. A China é muito forte, ela é implacável em negociação. Eu vou pegar um exemplo que eu vivenciei. Teve um certo período em que eu estava fazendo algumas intermediações de negócios aqui no Brasil e fiz contato com o chinês. Tanto que eu levantava às 3 da manhã para fazer reunião com chineses para falar sobre o negócio. À época o negócio não caminhou, até por questões de capital e etc. Em questão marítima, tem uma questão também logística muito forte envolvida nisso, que hoje isso está muito mais prático, muito mais fácil. Empresas especializadas em fazer esse tipo de trâmite totalmente automatizado, né? Mas foi em 2016, mais ou menos, aproximadamente 10 anos, eu estava negociando com chineses pedra de quartzo. Olha isso. Pedra de quartzo. Só que hoje a gente tem essas pias, essas bancadas de cozinha, né? São pedras de quartzo. E a China produz aquilo em alta escala. Eles têm jazidas de quartzo. Tem quartzo. Então eles produzem bastante. Uhum. Então, só que eu compraria a chapa, né? A pedra inteira bruta para poder revender no Brasil. E para você ter uma ideia, eu negociei com eles durante mais ou menos uns 2 meses. E acabou que a gente acabou não fechando o negócio. Mas só para você entender como eles são implacáveis em negociação. O primeiro momento da negociação, eles conseguiram um preço que seria talvez aí em torno de umas 10, 12 vezes menor do que o custo do Brasil. Uhum. Tá? Só que eles queriam um adiantamento para poder liberar essa carga na China e chegar aqui no Brasil. Como foi avançando e a gente foi negociando e não foi fechando, eles depois fizeram uma segunda opção. Eles me trouxeram a opção. Você dá 50% então e paga os outros 50% quando chegar no Brasil. E ainda não fechei. Fui negociando. Chegou um ponto em que eles falaram o seguinte: faz o seguinte, a gente libera aqui, chega no Brasil e você tem até 90 dias para nos pagar. Olha a confiança no negócio que eles têm e a segurança, quer dizer, industrial que eles têm para fazer isso, para mandar uma remessa de um produto e garantir e ter a segurança de que eles vão receber daqui 90 dias. E acabou que a gente não fechou o negócio desse período e tem mais de 10 anos que eles continuam até hoje mandando e-mail para mim perguntando se a gente vai continuar negociando. Cara, que interessante. Então, assim, você que é vendedor, trabalha no comércio, trabalha com negócio, fala, poxa, o cliente já tem X dias que esse cliente não negocia, está perdido. Eles continuam com consistência em fazer contato há mais de 10 anos, querendo saber, me manda inovação, me manda o que tem de novo no mercado lá, o que eles estão fabricando, manda foto das fábricas, construção. Então, se disponibilizaram a mandar um executivo chinês a vir ao Brasil para negociar. Eles são implacáveis. E eles apostam no varejista. Apostam então. muito no negócio. É. Então, e isso vem nessa história da China se tornar a grande fábrica do mundo, foi justamente isso, persistência, busca por conhecimento. Então a China passou de ser uma copiadora para uma criadora, né? Então, tanto que a gente tinha muitas coisas de réplicas, como a gente tem até hoje, mas ao se observar, tem algumas coisas que realmente são totalmente 100% coisa chinesa, né? Onde a gente vai chegar daqui a pouco para falar da questão automobilística, como isso mudou nos últimos 5 anos para cá no mundo inteiro, né? Então ela se especializou em parar de ser copiadora para ser uma criadora. Cara, né? eu acho que a esperteza tá no pulo do gato aí. Eu gosto muito de contar. Hoje da TocaCast, dos estúdios da TocaCast, que tem o Loucos por Varejo e os outros podcasts, ela só existe porque existe uma empresa chamada Toca Livros, que foi a grande abertura de tudo que aconteceu aqui dentro, né? E eu lembro exatamente quando eu conheci meu sócio, que foi no casamento, que foi o Marcelo Campos, e eles já estavam montando, já estava com a ideia de fazer uma produtora de audiolivro, uma distribuidora com aplicativo e tudo mais, e eu tava desempregado, fudido, lascado. Em resumo, é isso que aconteceu comigo, né? E eu precisava vender o que eu achava que eu tinha de melhor qualidade, que era ideias. E aí, quando eles falaram no casamento, a gente vai montar um audiolivro, eu falei, você tem alguma ideia de produção? E eu joguei alto, eu falei assim, olha, sem mim, isso aqui não vai pra frente. E eles acabaram me contratando primeiro como funcionário, e depois eu virei um sócio menor, mais sócio. E aí, isso é interessante, porque, fazendo um paralelo muito tosco, eu fui ver como se produz audiolivro, e não existia produção no Brasil, em escala do que eu gostaria. Então, eu fui observar como se produz, e não é se produz, peguei um livro americano e eu vi, eu quero chegar nesse formato, vou ver quem faz. Não, eu fiquei vendo vídeos de pessoas gravando o audiolivro, né? Pegando os detalhes de uma gravação. Os detalhes de uma gravação. Tudo, né? E aí eu falei assim, gente,
eu tenho isso em outro formato, porque eu sou diretor de teatro, eu sou diretor de ator. Eu sei construir personagens, sei guiar para uma ação dramática dentro do texto. Eu sei construir uma coisa que é bem difícil, que é o arco dramático do personagem. É a minha grande especialidade. E eu falei assim, cara, eu só preciso entender como eu saio da dramaturgia pro romance, pro conto, pra poesia e pra livros que não são exatamente ficcionais. E aí foi exatamente isso. Aí eu fui vendo. O que eu assisti, por exemplo, de depoimento do Actor Studios sobre construção de personagem, não tá brincadeira. E eu sinto que a China faz um pouco disso. É lógico que a comparação é bem equidistante, tem uma ladeira aí separando essas duas comparações, mas é um pouco isso. Uma fábrica americana entra lá, uma fábrica inglesa entra lá. Ah, eu preciso que você faça esse chip de celular. A gente vai montar tudo nos Estados Unidos. O cara tá olhando e fala assim, cara, é assim que monta um chip. Ah, é assim que é a tecnologia da capa. É assim. Então, eles só foram unindo a observação. Por isso que eles saíram da questão realmente de replicar para construir. E que tal a gente fazer o nosso? Porque a China, o que ela focou? Know-how. Conhecimento. Sim. Conhecer aquilo. Profundidade. Então, se você pegar hoje, o mundo está espalhado, chineses no mundo inteiro, entendendo, conhecendo, indo atrás, para que eles pudessem realmente não só ser uma replicadora, mas ser uma construtora também de produtos e tecnologia. Né? A gente pega hoje também a questão, que é outra coisa que a China se especializou muito, na questão logística. Como que a gente produz rápido, como que a gente embarca rápido, como a gente entrega rápido, para que as empresas que nos contratam para a produção tenham eficiência, porque com mais eficiência eles contratam mais produtos e serviços. Então, o grande barato da China foi realmente entender como não só produzir, mas como entregar rápido. Como entregar com eficiência, né? A gente tinha uma questão que a agilidade, muitas vezes, para a questão de custo, ela se tornava, perdia qualidade, então a gente tinha os produtos made in China. But the second time I have control the match. Eram os produtos inferiores, né? Isso é produto Xing Ling, né? O Xing Ling. Sim, o famoso Xing Ling. Porque era uma agilidade, mas nesse percurso, em um tempo muito rápido, ela se especializou em qualidade. Então, eu preciso de nióbio, eu preciso de minério, eu preciso... Então, a China começou a buscar essas matérias-primas com mais qualidade, fazer o tratamento disso com mais qualidade para produzir com mais qualidade. Né? E automaticamente também o Estado chinês, né, junto com o setor privado, porque os dois andam lado a lado ali, é importante a gente dizer isso, tem um olhar muito social para essa coisa, né? Por isso chama Partido Socialista da China, República, né? República Socialista da China. Porque a gente recebia essas coisas da China, é importante a gente falar. Eu posso estar errado, se vocês souberem, comentem aqui embaixo historicamente como isso se dá. Eu acho que essas coisas chinesas de réplica chegavam até a gente porque era um comércio terceirizado dentro da China, porque a China ainda estava em desenvolvimento e a China já foi bem pobre, bem pobre. E eu acho que era uma coisa terceirizada. Então chegava esse produto terceirizado, sem nome, sem fabricante, com o nome escrito, tá escrito Nike, escrever Naka, chegando aqui pra gente e a gente usando, sabendo da baixa qualidade, e não era oficial. A China oficializa, né? Aí finalmente a China tem a marca, o Estado e o privado andam lado a lado, tendo a marca. Xiaomi, né? Xiaomi. Eu tenho uma TV lá em casa que é chinesa, que eu esqueci o nome. Nossa, todo dia eu vejo aquela marca e eu esqueci o nome, mas é um produto, é marca chinesa. Chinesa. Eu tenho um primo que ele tem a máquina de lavar dele, Midea, que é chinesa também. Então a gente tem nome, as fábricas têm nome finalmente, né? Sim. A gente não compra mais achando que é uma cópia da Adidas. A gente não, tem nome. Sim. Elas criaram identidade. Ganharam identidade. Porque foi uma das coisas que a China fez muito de forma muito assertiva, foi entender os hábitos de consumo. Sim. Eles quiseram entender, o Cleito me contrata para me produzir um produto, eu entrego para ele, mas eu quero entender melhor como esse consumidor que compra do Cleito, qual é o hábito dele. Sim. Como ele gosta de avaliar, como ele gosta de ter qualidade, né? Tanto que a qualidade dos produtos mudaram muito mesmo de um tempo para cá. Ainda tem, claro, alguns produtos inferiores por questão de preço e a pessoa contrata o que ela acha que vale a pena contratar e pedir aquela produção. Mas também, de uma certa forma, há produtos inferiores também em outros setores. Sim. A gente, por exemplo, quando marcas grandes também competiam, vou pegar de novo a área dos calçados, Adidas e Nike. A gente sabia o que a
Nike era realmente bom em tipos de tênis e o que a Adidas realmente era bom em tipo de tênis, né? Eu sabia que, por exemplo, é minha opinião, né? Eu não tenho exatamente uma estatística para comparar isso, mas a Nike para mim sempre teve uma cara esportiva e a Adidas sempre teve uma cara mais urbana e formal. Mais casual. Casual, né? Mais casual. E isso para mim, aí eu sempre procuro isso. Então outras marcas sempre tiveram também isso. Sim. Esse é um ponto também que as grandes marcas, né, começaram a buscar, até porque começaram a fazer algumas experimentações por questões, mais uma vez, de custo fabril, né, e buscaram a China para isso. Tanto que aí começou a China a fazer, como eu falei, começou a fazer as réplicas, né, e aí vinha o Nick em vez da Nike. O Nick? Né? Nick? Vinha o Nick em vez Eu já da comprei um Nike, Naka. porque a China começou a experimentar isso, né, então houve-se, claro, algumas questões de propriedade intelectual, Sim, lógico, de marca, lógico. teve toda uma guerra, ainda tem algumas coisas relacionadas a isso, né? Mas ela começou a entender o seguinte também: se eu fabrico, se eu tenho acesso à matéria-prima, eu tenho capital, porque ela começou a se capitalizar muito forte, né? Eu tenho mão de obra, eu tenho tecnologia. Talvez começar a criar os nossos produtos e tirar os intermediários. Por quê? Porque se eu tenho intermediário, o meu custo aumenta, porque eu tenho mais um ente envolvido na negociação. Então a China começou a entender o seguinte: eu tenho que começar a fabricar os nossos próprios produtos com a nossa própria identidade, né? E a gente tirar os intermediários, porque a gente diminui o custo desse produto e espalha-se pelo mundo inteiro de forma mais rápida. Foi exatamente o que eles fizeram. Então, entender os hábitos de consumo foi justamente para isso. Para essa grande fábrica do mundo se especializar em ter, eu compro direto na fábrica, né? Então, se a gente pegar hoje os grandes marketplaces chinês, AliExpress, Temu, Shopee, são caminhos em que eles entenderam que canais que eu posso utilizar para me fazer uma venda direta. Tanto que você compra em alguns marketplaces e fala, ó, esse produto vai vir da China, né? Vai ter uma carga imposta tributária, mas esse produto vem da China. Então, o produto que custo Brasil R$100, você compra hoje nessas plataformas por R$29. E é o mesmo produto. Sim, né? eu tive poucas experiências com AliExpress, Shopee, essa coisa toda. Mas uma coisa interessante também, quando você fala sobre essa coisa de negociação, que são implacáveis, eu comprei um game retrô, que eu tava indo pro Egito, 300 mil horas de voo, eu queria um game retrô. Né? E eu não tinha dinheiro exatamente pra comprar um videogame portátil caro. E aí eu comprei um game retrô, e foi muito louco, porque eu sempre tenho insegurança muito de entrar nesses sites e ser enganado, porque eu já fui enganado várias vezes, né? E aí eu entrei, comprei o game retrô. Gente, na mesma hora apareceu uma mensagem da vendedora. Olá, tudo bom? Olha, se você tiver algum problema, escreva direto pra mim aqui, a gente resolve. Cara, ela já tava pago, ela podia me dar um golpe assim, ó. Nunca entregar. Aí eu vi que não foi postado, realmente não foi postado. Como você pediu um segundo item, a gente tá tentando fazer pra quê? Pra você não pagar o tributo. Se eu mandasse separado, você ia ter que pagar isso e isso. Agora não, você não precisa pagar, eu coloquei tudo embutido. Olha o cuidado, né? Olha o cuidado. Aí quando eu recebi, aí ela falou assim, vi que você recebeu. Como é que tá o produto? Gostou? Gostou. E ela era uma chinesa, então tava na tradução simultânea. E eu falei assim, olha, eu tô abrindo agora. Conta pra mim, quando você começou a jogar, o que você achou. Cara, você vai aqui na 25 de março, você leva um golpe fácil. Rápido. Você vai na Santa Efigênia, é outro golpe. E a pessoa, você vai no dia seguinte e fala, liguei e não funcionou. Eu falei assim, você não comprou aqui não. Rápido. Não, a pessoa do outro lado do mundo, por quê? Porque ela sabe que eu vou comprar com ela de novo. E ela acertou porque eu comprei os acessórios todos com ela. Porque vocês, claro, sentiu segurança. Então, Sim. E observa que se você tem um intermediário, o intermediário pode ser um golpista. E você tratando direto com quem tem lá na fonte, não foi. Teve um pós-venda, teve um cuidado realmente com a experiência. Até como eu falei, ela se especializou em entender os hábitos de consumo, entender o consumidor. Isso eu achei interessante isso, porque vai muito em conta o que vocês falam. A China se desenvolveu, criou a tecnologia, entendeu o consumidor. Entender o consumidor. E te manda e-mail todo ano perguntando Exatamente. E você não vai pegar as placas de quartzo, não? Exato. Então, pra você ver, nem houve uma venda, mas eles querem garantir uma negociação. E no teu caso, houve-se a negociação, houve-se um cuidado e um pós-venda, né? Então, isso foi fortalecendo ainda mais essa credibilidade de negociar com os chineses, né? Porque eles até entenderam também que se cometem algum tipo de erro nesse sentido de não entregar ou entregar com má qualidade, eles vão perder competitividade mundial. Sim. Então, eles cuidaram muito bem disso, né? E isso veio vindo nessa fase de industrialização da China, veio sendo a grande fábrica do mundo, onde as grandes produções, por exemplo, você pega um produto
vou dar o nome, Apple, pode ser fabricado na China. É um produto americano, marca americana, produzido na China. Aí tem toda uma questão logística, uma questão de preço, de produção, custo produção, né? Mas também uma questão de escala. Né? Você vê que você foi um dos compradores desse produto que você falou aí do joguinho, mas com certeza milhões de pessoas consumiram esse produto também e com certeza tiveram esse pós-venda, né? Aí vem uma outra coisa. Mês passado eu estava no Ceará, fui pegar um Uber, entrei num carro que eu me senti que eu estava no filme do Blade Runner, pelo silêncio e pela... Tô dando um gancho pra gente entrar nessa indústria. E eu fiquei impressionado pelo preço. Eu não sou um fã de carro. Né? Para mim, carro não tem a ver com um objeto de desejo, mas sim o conforto e a necessidade, né? A necessidade, o conforto e a segurança que ele pode me trazer. Tanto que eu não tenho carro. Aí eu perguntei, o Uber falou, esse é um carro chinês. E eu achando aquele carro assim, eu não quero fazer um mau juízo do Uber, não tô falando que ele não é capaz. A gente sabe que não é exatamente um emprego que se paga muito, então eles lidam com carros que sejam mais econômicos. E aí ele falou assim, não, esse carro é econômico, eu carrego na minha casa, elétrico, e ele teve uma facilitação de pagamento, não foi tão caro, e eu conheci ele através de uma propaganda pelo Big Brother. Alguém do Big Brother falou, ou seja... Foi financiado e aí virou um sucesso. Aí eu fui pesquisar, realmente, agora eu esqueci o nome do carro, ele tá entre os mais vendidos carros elétricos do mundo. E aí vem essa coisa, né? A China... Porque eu cresci com a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet na minha cabeça, né? Aí entra de novo, mais uma vez, onde a China foi entender e aprender. Né? Essa questão do carro elétrico na China é uma coisa muito antiga, né? Ela só não ganhou escala e nem tinha aplicação de tecnologias como existem hoje, né? Tá certo. Por ter uma grande capacidade produtiva, por ter hoje inteligência, tecnologia, conhecimento, são engenheiros, são pessoas muito bem preparadas para isso, né? A China começou a desenvolver, tanto que há 5 anos atrás, quais as marcas chinesas que tinham no Brasil? Você contava nos dedos. Né, se tinha uma outra marca envolvida nisso. Né? O grande forte são as fábricas alemãs, americanas e a própria japonesa. Né? Então, teve uma época das coreanas também, né? Coreanas, isso. Entrou com a Hyundai, entrou com outras marcas aqui no Brasil. Quando se falava no conceito de performance, a gente falava da indústria alemã. Quando a gente falava de conceito de carros para atendimento do diário, do dia a dia, a gente falava-se da indústria americana, né? Com o conceito Ford, etc. Quando se falava em questão de inquebráveis, qualidade, a gente falava do mercado japonês, né? Então, a China começou a entender, pegar um pouco desse conhecimento mais latente de cada indústria dessa e começou a aplicar isso dentro do desenvolvimento. Eu trago um exemplo, por exemplo, da Geely, que é uma indústria chinesa, uma fábrica chinesa, que há muitos anos, que começou a construir, era outro segmento que eles trabalhavam, e ele começou a entender como é que funcionava, e ele comprou uma Mercedes. Ele comprou? Comprou uma Mercedes, para entender como é que era construído aquele carro, qual a engenharia, o design, tecnologia, e aí ele construiu uma réplica. Ficou uma bosta de carro. Só que ele continuou investindo em trazer mais tecnologia, segurança, e aí isso foi desenvolvendo. Tanto que essa marca é uma marca que está entrando muito forte no Brasil hoje, né? Atrelado, claro, às líderes de mercados, que é a BYD e a GWM, né? Que são indústrias chinesas que vendem muito, produtos com muita qualidade, produtos que têm segurança, como você falou, tem a questão da economia, do tem conforto, a questão do conforto, muita tecnologia embarcada, muita tecnologia. E são automóveis que, se você quisesse ter essa mesma qualidade, entregar o mesmo que eles entregam hoje, você teria que comprar um carro dessas indústrias alemãs, americanas ou japonesas. Mas as alemãs porque focaram muito em carros de mais premium, né? Como BMW, Mercedes-Benz. Então, para você ter um carro hoje chinês, você vai pagar a faixa hoje em torno de R$200 mil, são carros que você teria que comprar dentro dessas outras marcas, mas que custariam R$500 mil. R$500 mil. Né? Para entregar o que eles entregam hoje. E entregam até mais do que isso. E aí veio também a questão da força que a China colocou em eletrificar. Enquanto essas outras marcas trabalhavam muito forte a questão de como trazer eficiência com combustão, atrelado também à questão de ambiental, os impactos ambientais, a China meio que, deixa eles focarem nisso, eu vou focar em outro caminho, que é a eletrificação. Então, a China começou a desenvolver isso, pegando também o conhecimento dessas tecnologias de segurança e começou a aplicar isso em carros elétricos, entregando um volume e uma escala muito maior.
né? Então você vê que hoje o Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro, né? Mas pegando a nossa situação hoje brasileira, você se depara em toda esquina com um carro chinês. É, né? o interessante assim, eu também fui para uma pousadinha em Cascavel, uma das praias do Ceará, e Cascavel, a pousadinha que eu tava lá já tinha o suporte de carregador elétrico se caso alguém estacionasse o carro Sim, elétrico lá. sim. Então isso é mega importante, assim. O quanto, aí eu penso muito na China, na industrialização da China, o quanto ela investe em infraestrutura. Em infraestrutura. Porque não começa no carro, né? O quanto, por exemplo, a China hoje investe em países do continente africano em ferrovia, Uhum, né, em transporte e moradia, uhum. né? Pegando alguns exemplos assim de como eles olharam para esses países e de uma forma menos colonizadora, não de emplacar um produto e obrigar a população a comprar, mas da população utilizar, né? Isso. Eu acho isso de uma esperteza. Eles dominaram porque é o seguinte, eu preciso de matéria-prima. Então, a China, apesar de ser um grande país, né, quase continental, Uhum. e ter muita matéria-prima, ainda depende de matéria-prima de outros países, de outros continentes. Porque, né? porque você pensar, por exemplo, vamos pensar em terras raras. Terras raras não surgem em qualquer canto do planeta. Tem a ver com a formação, o aspecto geológico do lugar. Sim, lógico. sim. Você não vai encontrar terra. Por que todo mundo está de olho na questão amazônica das terras raras? Porque ela se manifestou naquele lugar. Dificilmente você vai encontrar no sul do país. Exato. Né? Ou na Antártida, por Uhum, exemplo, entendeu? Uhum, E a China tem lugares que ela realmente não produz. uhum. Né? Por exemplo, a China, eu visitei essas fazendas num trabalho que eu fiz, ela consome muito nosso algodão, nosso trigo Sim. e nossos animais. Com um país grande daquele, a terra não é fertilizada? Pode ser também uma questão. Mas uma questão, por exemplo, que o Brasil é e a China não é sol o ano inteiro. Por isso os olhares dos chineses sobre o Brasil. É. E se você pegar hoje, é porque a gente sabe das notícias que saem. Uhum. As que não saem, a gente ainda não sabe, porque a gente sabe pelos bastidores. Mas hoje, a China tem uma compra muito grande de terras aqui no Brasil. Sim. Né? Ela Sim. compra muita terra no Brasil. Por quê? Qual a visão da China com relação a isso? Né? Bom, eu tenho um país que me consome produtos, eu fabrico produtos e entrego para eles, mas é um país também que me abastece de matérias-primas. Uhum. Né? Então, por que não preparar o meu produtor? Aí eu volto só um passo atrás, que é quando a gente fala, por exemplo, de uma operação de um McDonald's, por exemplo, onde o McDonald's faz toda a análise e toda a questão de o fornecedor de batata. Eu tenho que cuidar do meu fornecedor de batata para que eu tenha batatas de qualidade e eu consiga entregar isso para o consumidor com alta qualidade. Então, a China começou a ir nesse caminho de aonde eu extraio estratificação disso, para mim fazer a industrialização e devolver industrializado para esse país me consumir, eu tenho que acompanhar esse processo produtivo desde a da primeira fase, que é a fase realmente de extração, de preparação de solo, de preparação de terreno, para que isso tudo aconteça. Então, ela veio se preparando isso não só no Brasil, mas em vários países do mundo, que quando ela tombou e agora veio, principalmente com a indústria automobilística que a gente está conversando, ela já chegou pronta. Então, ela já chegou preparada para aquele mercado, ela já conhece aquele mercado, ela já conhece os hábitos de consumo e sabe que aquele consumidor que prepara essa terra de matéria-prima, volta depois a consumir esse produto industrializado e ela passa a ser realmente uma grande fornecedora disso para o mundo inteiro. Né? E tem uma coisa com a China também que é muito engraçado, é a relação doméstica, né? A compactarização das coisas. Hoje eu estava pesquisando uma máquina que limpe estofado e limpe tapete, né? Porque eu moro num apartamento, não dá para pendurar, como minha mãe fazia, ficar botando a gente, criança, batendo no tapete até sair todo o pó. E eu falei assim, gente, eu lembro dessa máquina. Porque o meu irmão quis abrir um lava-jato uma vez e ele comprou essa máquina. Era um trambolhão. Sim, era um robozão, né? Um robozão. Parecia um tambor, né? Que jogava água, espuma e sugava ao mesmo tempo, Sim, né? sim. Pra não molhar o carro por dentro, pra secar o carro por dentro. E aí, de repente, o cara tava me vendendo uma coisa que cabe na mão. Aí eu fui ver... Aí eu fui pesquisar, era uma coisa chinesa também, né? Por isso que eu falo que essa indústria do bem-estar é fatalista, Mais uma vez, né? Eles se especializaram em entender hábitos de consumo. Hábitos de consumo. O chinês, ele quis aprender com o mundo, como o mundo consome. E a particularidade de cada cultura, de cada país, e tentar se adaptar a essa cultura e essa realidade. Sim. Né? Então, tanto que uma coisa que o chinês fez muito forte no tempo, quando começou fortemente essa industrialização, foi, a primeira coisa, a gente tem que saber se comunicar. Então, hoje, todo chinês fala inglês. Todo chinês fala inglês. Ele já começa, isso já se torna padrão desde pequeno nas escolas, para poder se comunicar com o mundo. Então, a China se abriu a se comunicar com o mundo, aprender os hábitos de consumo, entender, mapear aonde tem matéria-prima, entender quais tendências que vão vir para esses países e
fazer uma fábrica forte. E a geração de consumo de energia limpa também é muito forte, Sim. que é importante. Quem dominar esse mercado vai estar à Sim, frente. energia limpa, né? Então, bom, tá aí os carros elétricos como uma referência que a China realmente virou uma potência para isso, né? Sim. E os chineses, eles têm, claro, tem uma questão cultural muito forte, né? Eles têm uma questão cultural muito forte, mas o que eu falo é a adaptação. O chinês quis se adaptar ao mundo, Sim. né? Foi diferente de outros, como, por exemplo, o próprio alemão, onde ele tem ali sua cultura muito fechada, muito intrínseca nele, é aquilo e é aquilo, né? Ele é muito by the book, né, que eu falo, que é assim, sim ou não, né? Ele não tem meio termo. E a China não, ela quis um caminho de meio termo. A gente consegue ser como você, fazer o que você precisa, Sim, estar a junto gente com você. não vai impor nada, a gente Não. vai querer que você seja amigável com a gente. Exato. É uma das coisas que me fascina na China também. E eu acho que é isso, né, Edson? É um pouquinho da história da China, China. Bom, a gente vai trazer outros assuntos, outros bate-papos aí de outras culturas também que impactaram o mundo. Né? Eu gostaria muito de trazer aqui como convidado pessoas que visitaram a China para nos contar sobre esse aspecto industrial, assim. Legal. Né? Eu tô ouvindo um podcast lá com os 3 irmãos, eles recebem muito, eles foram já pra China, receberam muita gente que foram pra China, pra Coreia do Norte, olha que coisa louca. E falou da industrialização da Coreia do Norte, coisa que a gente não sabe muito, porque a gente sabe que é um país mais fechado. E aí eu gostaria, assim, tem algum convidado que queira que a gente traga aqui, não precisa ser do ramo do varejo, não precisa ser do ramo industrial, mas alguém que entenda esse universo e dialogue com a gente. Que tenha tido a experiência China. China. Né? Hoje tem grandes missões na China, né? O próprio varejo em si, no Brasil, tem algumas missões específicas para a China. Umas para entender produção, né? O que eu posso comprar da China para ter competitividade. Outra para entender processo fabril mesmo, né? Outra para entender tecnologia, o que a China está fazendo, quais as melhores práticas que os chineses estão aplicando. Né? A gente tem um episódio que fala sobre governança, que a gente gravou aqui também, como a China aplicou de forma assertiva a governança dentro do seu processo. Existe uma questão também de linha governamental dentro da China que é muito forte, né? Como o governo enxerga as coisas também, essa relação. Sim, né? sim, como ela facilita e incentiva. Isso. Uma das coisas que você falou que eu achei incrível, assim, foi uma fábrica que tentou copiar uma Mercedes e se deu mal. Ela falou, não vamos deixar que isso não é nosso. Não, ele insistiu, até a coisa acontecer. Exato. E isso precisa de apoio. Sem apoio não dá para ir para frente. Tanto, só pegando um gancho desse case, essa fábrica hoje tem 10% da Mercedes-Benz no mundo. Tá? Comprou a Volvo. A Volvo? A Volvo estava num momento difícil financeiro. Ela viu uma oportunidade, comprou a Volvo. Com um pouco mais de 6 anos, a Volvo valia 12 vezes o que eles pagaram, porque eles investiram muito na questão da Volvo. Então, pegou tecnologia Mercedes, segurança Volvo e foram aplicando os produtos. E hoje o produto está no mercado nacional aí também para ser comprado, um produto de muita qualidade. Carro híbrido ou elétrico também, eles entraram no segmento. Então veja como eles foram muito persistentes. Foram né? danados. O que a gente tem que tirar o chapéu pro chinês é a persistência. É dizer o seguinte, tá difícil, o mercado se fechou, enxergam-nos sem qualidade, mas nós vamos persistir e mostrar que nós temos qualidade, temos força de produção e estamos abertos ao mundo para fazer negócios. Sim. Então, se tiver alguém realmente que tem essa experiência da China, vai ser um prazer receber aqui para a gente trocar uma ideia, pegar um pouquinho dessa visão, dessa experiência. O que a gente traz aqui são um pouco do que a gente estuda e enxerga de notícias, de história, de fatos que acontecem, porque a China está aí latente no mundo inteiro e estamos aí prontos para dialogar um pouco mais sobre culturas e outros países nesse movimento de produção de negócios, de varejo. E é isso para hoje. Esse era o nosso bate-papo. Então, se você curtiu, não curtiu, curta, compartilhe, comente, traga sugestão. Gente, traga sugestão. A gente está aqui, a gente é esforçado, tá? A gente vai atrás, a gente vai aprender, a gente vai trazer a informação correta, sem fake news, sem inventar nada, fatos e fatos concretos e reais que a gente pode trazer para vocês também, tá? Então, curta, compartilhe, comente. Sabe que o Loucos Varejo é isso. É feito para a gente poder trazer informações e conhecimento para todo mundo. Tá beleza? certo, gente. E até mais. Até o próximo programa. Até a próxima. E você, como sempre, Loucos por Varejo, conte com a gente e vamos nessa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.